o tema de hoje é o nosso processo seletivo. E aí, o que aconteceu? A gente fez um processo seletivo um pouco diferente do convencional. E eu sou o novo estagiário do Bora. Isso, ele foi contratado, ele passou no processo seletivo, menino bom, passou por todas as etapas, vocês vão entender como é que foi. E aí a gente tá super feliz realmente com o resultado. Gente, primeira coisa que vocês precisam entender é que contratação de equipe, seja estagiário, seja arquiteto, seja engenheiro, designer, estagiário, qualquer pessoa que você for contratar, você não precisa contratar só porque é amigo do seu primo, ou porque é seu parente, ou porque é filho do fulano. Isso não faz a pessoa ser a pessoa excepcional, tá? Existe uma lei no mundo que é a lei dos grandes números. É uma lei que basicamente para você... Pedrada. Dica pedrada. Dica pedrada. Lei dos grandes números. Isso. Anota aí. Quanto mais volume você tiver, maior é a sua chance de você trazer o melhor, o excelente, para dentro da sua equipe, para perto de você. Então, principalmente nesse momento de crise, as pessoas que estão... conseguindo sobreviver nesse momento, traçando as estratégias certas, organizando a empresa, vocês vão ter à disposição de vocês a melhor mão de obra do mercado. Quer dizer, em comparação, né? Porque, óbvio, os melhores realmente, às vezes, né? E eu acho que, em se falando de o melhor, eu acho que o que a gente tem que ter em mente quando vai contratar uma pessoa é você entender aonde você quer colocar aquela pessoa. Qual a deficiência hoje que você precisa suprir na sua empresa? O que funções você quer delegar? Né? Que se você está crescendo a equipe, você já está saindo daquela coisa do eu sozinho, né? Aquele time do eu sozinho. Vamos começar, galera, a pensar nessa contratação. Então, excelente ponto de partida. Aí a Cá já tem duas pessoas, então vamos lá, segunda, também. Você tem que ir anotando a quantidade de dicas, né? Então assim, segunda dica pedrada. Então assim, você tem que ter assim muito claro na cabeça aonde você vai alocar essa pessoa, qual que é o perfil dela. Por quê? Porque aí você vai atrás da pessoa perfeita para aquela vaga. Não é uma pessoa perfeita, é uma pessoa perfeito não é. Profissional. É perfeito. Porque a Rafa tá falando aqui, porque hoje no mercado tem profissionais sensacionais. Profissional sensacional é aquele que vai cumprir com excelência aquele papel naquele momento que você tem ali naquele momento. Né, Rafa? Acho que isso é um grande ponto. Então você tem que ter isso muito claro, porque senão, quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então... Primeiro ponto de partida, então, é a questão de você decidir contratar, né? Você ter a consciência de que você precisa delegar algumas tarefas que você faz, primeiro, para você ter vida, segundo, para você conseguir crescer. Porque se a gente fica ali naquela corrida de rato, de você ficar sempre trabalhando, pagando conta, trabalhando e você vira escravo de si próprio, você nunca vai conseguir olhar a situação de uma ótica externa para poder crescer. Então, o momento de crescer é aqui e agora. É não ter medo e simplesmente agir nesse sentido, tá? Você tem que, lógico, ter cuidado, ter cautela. Não é simplesmente sair contratando um monte de gente de uma vez. Fiquei louco, não quero mais fazer nada. Vou delegar tudo. Isso é loucura, tá? Mas, na verdade, você tem que entender que o momento de crescer é o momento que já passou. Isso nunca vai acontecer, tá, pessoal? Às vezes as pessoas pensam assim, vou delegar o que eu faço hoje, porque aí eu vou ter mais tempo para ficar à toa. Isso nunca vai acontecer. A verdade é que você vai estar cada vez mais com tempo dedicado, é isso que a Rafa falou, a olhar o seu negócio de cima e a estar mais no estratégico da sua empresa, tá? Entenda pelo menos isso, você tem que cada vez mais sair do operacional, tá? Você tem que sair do operacional para você traçar metas a médio e longo prazo, sabe? Para você conseguir enxergar ali por cima e sair daquela corrida de ratos. Aliás, dica boa de livro, para quem não leu, Pai Rico, Pai Pobre, Corrida de Ratos, tá? Excelente para clarear. Esse livro é muito bom, mas vamos voltar pro tema da live, senão a gente fecha um parêntese aqui e vamos lá. Galera, então como é que foi o nosso processo seletivo? Basicamente, ele foi um processo seletivo em 5 etapas, tá? A primeira etapa, eu anotei uma colinha aqui, depois eu mostro pra vocês aqui os bastidores, nos nossos post-its, mas a primeira etapa foi a criação de um vídeo, né? É a comunicação que faz com que pessoas boas queiram participar da sua equipe. Muitas vezes, pessoas que estão intencionadas, alinhadas com o seu objetivo, porque pessoas boas, a cafeteira que você deixou ela ligada. Pessoas boas no sentido de boas, pessoas conectadas com o seu, alinhadas com, mas já eu vou falar dessa palavra, tá? Então relaxa. Que ela pode ser boa de trabalho, ela pode ser boa no café. Olha aqui meus post-its, deixa eu ver. Não vou. Eu tô com os meus post-its.
Não, faz um Insta, não dá, os celulares estão aqui. Bom, mas enfim, o que acontece? Primeira comunicação que você faz com o público, né, com as pessoas que podem vir a estar interessadas em fazer parte da sua equipe, você precisa se comunicar. Então, existem várias formas. E-mail, LinkedIn, mandar mensagem para as faculdades ou para correio, para jornais, para sites de empregos. Mas a nossa estratégia foi criar um vídeo. Então, a gente gravou um vídeo que eu estava falando simplesmente sobre um tema importantíssimo: valores. A gente buscou, na verdade isso veio de um processo anterior, que foi, a gente encontrou um cara que a gente admira muito na internet, que chama Gabriel Goff. Quem não acompanha o Gabriel Goff, vale a pena. Ele fala sobre produtividade, sobre alta performance, sobre evolução, né? Sobre você sempre ser melhor do que você era ontem e você tá sempre nesse processo de evolução. E a gente encontrou com esse cara e a gente se deparou com uma equipe altamente engajada, uma equipe que parecia que aquela história da NASA, né? Que o Alex sempre fala. Sim. Quer contar a história da NASA? A história da NASA, pessoal, é o que a gente sempre tenta fazer em obra, né? É você dar um sentido para as pessoas que estão ali, a pessoa entender qual que é a importância do serviço dela dentro do todo, porque todos os serviços são muito importantes, né? Desde ali do pedreiro, entendeu? Até o diretor geral de uma construtora, etc. Todos têm uma grande importância dentro do processo. Não existe essa coisa de menos ou mais importante. Pode ter diferença de remuneração, que seja... A história da NASA. Níveis de decisão, mas a história da NASA é a seguinte, porque enfim. Vai, história da NASA, por favor. E aí, o que acontece? A história da NASA, chegaram para uma faxineira da NASA e perguntaram para ela, né? O que você faz aqui na NASA? Ela pegou, né, com a sua humilde vassoura, olhou para o foguete e falou: eu faço parte da equipe que manda aquele foguete para o espaço. Entendeu? Então, é essa mentalidade. Então, a gente buscou... E aí, a gente encontrou com o Gabriel Goff num evento e a gente viu a equipe dele extremamente engajada. Parecia que eles todos eram sócios daquela empresa. A gente falou, cara, que legal. Aí, beleza, chegamos para ele perguntando, ele falou, se vocês quiserem perguntar alguma coisa e tal, a gente falou, eu queria entender como que você faz para construir um time de quase 40 pessoas altamente engajado, altamente participativo, dando sangue por aquilo, porque a nossa equipe sempre foi muito boa, a gente sempre teve, por sorte, por ocasião do destino, por estar sempre buscando essas estratégias, pessoas muito boas próximas da gente, mas aquela fagulha ali foi uma coisa que ele acrescentou muito na gente. E aí ele falou uma única palavra, uma única palavra, não, são duas palavras. Não, é uma frase. Cocriação de valores. Ele falou que quando a equipe ela está baseada nos valores da empresa e que aqueles valores foram construídos pelo time, né? Construídos juntos. A chance são que a equipe vai trabalhar de forma muito mais aliada, sentindo parte daquilo. E a equipe vai defender esses valores, tá? A equipe vai defender esses valores. Às vezes, por exemplo, um exemplo que ele deu assim, tá, beleza, está estabelecido aqui na empresa que ninguém fala mal de ninguém sem a pessoa estar presente. Falar mal não, né? Criticar a pessoa sem ela estar presente. Porque na hora que um faz isso, né, todos os outros vão em cima. Peraí, mas isso aí tá contra... Não, peraí, a gente já tinha acordado que isso não pode acontecer. Isso é contra os nossos valores. E aí a gente fez esse processo de cocriação de valores e quando a gente veio para fazer a contratação dessas pessoas novas, a gente precisava contratar 4 pessoas, a gente pensou, poxa, o que é o mais importante? Não são os valores? Então vamos começar pelos valores. Nesse vídeo, se vocês quiserem conferir, tá lá no nosso canal, inclusive acho que é Estamos Contratando, a gente fala pura e simplesmente de valores. A gente fala das vagas que estão disponíveis, mas a gente não fala, por exemplo, de tecnicamente o que a gente precisa, remuneração, hora de trabalho, nem currículo a gente pediu. A gente fez uma aplicação. Então esse foi o segundo passo. O primeiro passo foi criar a vaga e abrir a vaga para o mercado. Beleza? Criamos a vaga, gravamos o vídeo, postamos no nosso canal do YouTube e começamos a compartilhar nas nossas mídias sociais. O que a gente fez? Uma aplicação. O que é uma aplicação, gente? É uma pesquisa. Eu usei basicamente o Google Docs para criar essa pesquisa e eu fiz as seguintes perguntas. Vou ler para vocês quais foram as perguntas que estavam lá no nosso processo seletivo. Primeira delas é qual era a vaga do seu interesse, porque eram 3 vagas disponíveis, 3 departamentos disponíveis, sendo que 2 vagas para um deles. Qual era o nome da pessoa? Qual o Facebook da pessoa para a gente poder localizar aquele Facebook ou uma rede social que a gente pudesse encontrar para que a gente pudesse analisar realmente, inclusive, gente, dica pedrada,
Cara, cuidem do Facebook de vocês, das redes sociais de vocês, porque as pessoas buscam isso quando você está num processo seletivo, se você está querendo arrumar um emprego ou colaborar em alguma empresa, as chances são que alguém vai olhar o seu Facebook, alguém vai olhar o seu Instagram e, de verdade, nesses processos a gente se depara com coisas esdrúxulas, falando assim de forma sincera pra vocês, coisas que você fala, meu Deus, como que a pessoa emite opiniões tão radicais, curte páginas que são contra o senso comum, e tudo bem, cada um tem direito de ter sua opinião, mas a gente também, como empresa, tem o direito de analisar isso e ver o que se conecta ou não com a missão da nossa empresa. Aí a gente fez a segunda pergunta. Qual o seu melhor e-mail, né? Básico, mas isso aqui é uma coisa importante. Se vocês quiserem anotar aí, eu acho importante. E ajuda a gente a compartilhar essa live, vocês aqui do Instagram, curtida. Vocês compartilhem, ajuda a gente a entregar para mais gente. Tô achando muito legal, quase 70 pessoas aqui ao vivo com a gente. Muito bom. E aqui mais 30, né? Então a gente tá cheio de gente, muito legal. E aí, telefone, idade, qual é a sua formação? Por quê? Porque a gente não definiu qual era a formação. A gente precisava de uma pessoa para uma vaga de comunicação, a gente precisava de uma pessoa para a vaga de arquitetura, que na verdade é departamento de projetos, e uma pessoa para o departamento administrativo. Se o administrativo era um contador, ou se era um administrador, ou se era uma pessoa com um background, com uma bagagem em administração muito grande, um empresário que fechou as portas e que queria intraempreender dentro de outra empresa, as possibilidades eram enormes, a gente quis deixar isso aberto. Se você é estudante, a gente tinha vaga para estágio também. Qual era a data prevista de sua formatura? Na verdade, não era para estágio, tanto que no processo seletivo no final tinha arquiteto, estagiário concorrendo para a mesma vaga. A gente só queria entender qual era a pessoa que tinha a melhor combinação, né, com aquela vaga. Expectativa salarial. Cara, essa é uma pergunta assim que é capciosa, mas é importantíssima, porque você não pode ter alguém frustrado dentro da sua empresa com as expectativas salariais, né? Com certeza, eu acho que você tem que ter isso muito claro na hora da contratação, de não frustrar expectativas. A pessoa, tanto ela tem que estar alocada, aquilo que eu falei no início, ela tem tanto que estar alocada numa função que ela tem prazer em fazer e que ela vai desenvolver isso muito bem, né, quanto ela tem que ter uma remuneração compatível com as expectativas dela. Né? E quais seriam suas expectativas? Ou expectativa física, aliás, fixa, de um valor, né, aproximado que ela quer receber ali, inicialmente, aquilo tudo, ou a pessoa ter uma expectativa de crescimento empresarial, crescimento pessoal, crescimento de aprendizado, o que quer que seja, mas que ela externalize isso de uma forma muito clara. A pessoa tinha liberdade de descrever os motivos pelos quais. Teve gente que disse, eu gostaria de tanto, mas eu não me importaria em começar com menos. Eu gostaria de tanto. E assim, é uma pergunta difícil de responder, mas é importante para a pessoa ser sincera e a gente realmente entender com quem a gente está lidando. E aí entraram as perguntas que são as perguntas chaves que fizeram o nosso processo seletivo ter o sucesso que ele teve e que a gente está vivendo hoje. Que a gente perguntou como que a pessoa se vê daqui a 1 ano, como que a pessoa se vê daqui a 5 anos, como que a pessoa se vê daqui a 10 anos. E aí depois a gente pergunta, por que você seria a pessoa certa para compor o nosso time? Cara, isso foi tão legal, a gente leu cada resposta, assim, foi realmente incrível. E aí a gente tinha uma última pergunta que era se a pessoa tinha mais alguma coisa que ela gostaria de falar com a gente. Porque nesse campo a gente leu tanta coisa também que deu uma liberdade para a pessoa dizer, para a pessoa... É muito bom você dar a possibilidade da pessoa mandar mais do que um currículo, um pedaço de papel que não vai dizer o que ela é, né? Eu não sei se eu li aqui, mas quais eram as habilidades da pessoa? Eu acho que eu pulei essa, né? Quais são suas habilidades? Descrever os softwares, descrever as habilidades, inclusive estava escrito. Teve aplicações que as pessoas colocavam assim, eu sei fazer café muito bem. Acho que foi selecionado. Foi selecionado, entendeu? Parece bobagem, cara, mas às vezes num tom desse de humor, não sabe, numa coisa, você entende que a pessoa segue a gente, você entende que a pessoa tá ligada no que a gente tá fazendo, que a gente quer todo mundo cafezeiro, né? É caneca, é não sei o que e tal, né? Tem a Isa aí, minha companheira de café, que eu embate aqui pra ver quem toma mais café, né? A Isa ganha. Aí tinha essa pergunta que era, descreva os softwares que você domina, as habilidades emocionais e interpessoais.
Porque realmente é importante, na verdade é muito mais importante, ferramentas se aprendem. Essa é a grande verdade. Agora, valores não. Valores é uma coisa que você não aprende. Valor é intrínseco do ser humano. É ali da base. Né? E aí a gente até anotei alguns dos nossos valores para vocês contextualizarem e entenderem. Né? Valores que hoje são parte da nossa empresa, que toda a equipe respira isso, e valores que você pode implementar dentro da empresa de vocês, mesmo que seja você ou eu sozinho, valores que você vai vender para o seu cliente, que você vai falar na hora da venda. Aí eu anotei aqui, por exemplo, ética, efeito uau nos clientes, né? Que é aquele efeito de você falar, cara, você surpreender o cliente, entregar mais, exatamente, entregar mais do que você foi contratado para fazer, né? Outra dica, empatia. Empatia é uma, assim, premissa básica de ser humano, né? Ser humano, você se colocar no lugar da pessoa, o que aquela pessoa espera de você. Muitas vezes a gente vê profissionais com dificuldade de fechar propostas de projeto, sabe? Eu recebo muito assim no Stories, as pessoas pedindo dica de como é que vocês fazem. A Rafa até postou hoje, né, a proposta de trabalho de um cliente que ela não ia poder encontrar, e ela dando dicas de como mostrar essa proposta de uma maneira que a gente consiga mostrar o máximo de valor possível, para que o cliente não fique comparando preço com preço. Entendeu? Porque veio pelo preço vai embora, veio pelo valor, o cliente fica. O cliente fica. Quando ele entende o valor da empresa, a ética da empresa, as pessoas, o grupo que está por trás dessa empresa, não tem diploma, não tem nada que consiga concorrer com essa empresa, mesmo que, entre aspas, esteja mais caro, porque você vai passar a ser um advogado desse cliente. Então, os profissionais estão mandando, como é que você fecha isso, como é que você fez? Empatia, sabe? Senta com o cliente, você tem que se conectar com esse cliente, esteja presente para as reuniões, ouça o que essa pessoa está falando. A pessoa quer construir a casa dela, a casa da família dela, sabe? É o sonho da vida dela, e você está muito preocupado em falar o que é importante para você. Ouça o que essa pessoa tem para dizer, valorize aquilo que ela... Crie conexões com essa pessoa. Independente de ser o sonho da casa, isso que o Alex está falando, se aplica é só um exemplo. Também para o negócio. Se é um empresário, se essa pessoa está querendo fazer um negócio, o negócio também é uma forma de realizar, às vezes, um sonho profissional, de cunho profissional. Então, se coloque como aliado dessa pessoa. Mas como é que você cria essa conexão? Tem as nuances do diálogo, tem essa coisa de você estar presente, né? O Gabriel Goff fala muito isso, que muitas vezes a gente está conversando com amigos, a gente está conversando com os nossos clientes, e você não está prestando atenção, você já está formulando a resposta que você vai dar por cima. Você está pensando na próxima frase que você vai falar de efeito, e você não está escutando o que a pessoa vai falar. Às vezes a pessoa fala comigo e eu tenho um delay aí de 2, 3 segundos para responder. A pessoa fala, Alex, você tá bem? Eu falo, não, cara, eu tô ouvindo o que você tá falando. Processando. Eu tô ouvindo o que você tá falando, eu vou processar uma resposta e depois eu respondo, sabe? Essa coisa de você tá falando com a pessoa já tá olhando aqui para cima aqui, ela não tá te ouvindo mais, ela já tá pensando o que ela vai falar por cima. Cara, ali você perdeu a conexão, então, ali você, sabe, enfim, você já ganhou a antipatia do cliente. Eu vejo muito profissional fazendo isso no automático, sem ver, tá? Então, a empatia é mais um dos nossos valores. Colaboração, cocriação. Então, são os valores que você vai instituir para a sua empresa e que você vai falar esses valores no momento de um processo seletivo. Aí, o terceiro ponto, como é que foi? A gente pegou, foram 203 aplicações, a gente selecionou, na verdade, nem foi a gente que selecionou, foi o pessoal da nossa equipe já, porque sabia o que era importante pra gente. Então, coisas que você consegue delegar a partir do momento que a sua máquina começa a girar, não tem problema nenhum de ser você mesmo a comparar isso, a ler essas respostas. E é bom que seja, né? Esses dias eu estava ouvindo um podcast de um livro e eles estavam dizendo justamente isso, que o processo seletivo é um dos momentos que os CEOs da empresa menos podem se desconectar, porque é o momento mais sério ali do processo. Então, a gente não conseguiu ler todas as aplicações, mas a gente estava ciente de todos os passos que aquilo estavam dando. E aí a gente vai para um próximo passo, que é filtrar essas pessoas por valores e trazer essas pessoas agora para um mundo mais um pouco convencional. Portfólio e currículo. Portfólio pra gente tem um valor muito maior do que currículo. Mas no caso de vagas tipo administrativo e tudo mais, a pessoa não consegue nem mostrar o portfólio, né? Não tem portfólio. E aí a gente pediu currículo e portfólio. Mas
Quem largou na frente foi quem tinha portfólio. Premissa básica. Então, se vocês também estão procurando um emprego, se vocês estão querendo contratar, se você está atrás, se você consegue um portfólio ou tem um bom portfólio para apresentar, você com certeza vai sair na frente. Esse é o nosso guia. Ai, que beleza. Ele ficou lindo, a gente tá in love e a gente vai mandar uma versão, mostra aqui pra galera do Instagram também. Galera do Instagram, vamos lá pro Facebook. Esse desafio vale só pro Facebook, porque no Facebook a gente consegue compartilhar, tá bom? Então vamos lá pro Facebook, compartilhem, eu quero todo mundo compartilhando. Quem compartilhar, interagir mais, amanhã nossa equipe vai ver aí quem foi a pessoa que mais interagiu e isso. A partir de agora... Compartilha aí, comenta, tá? PayPal. Pergunta boa aqui do Daniel. Daniel, portfólio de projetos reais? Não. Dica pedrada. Não necessariamente. Coloque, seja sincero. Verdade. A verdade vende. Entendeu? Coloque lá. O que for projeto? Projeto. Executado? Executado. Ok. Quando a pessoa quer contratar um projeto, ela só quer ver se você é capaz de fazer um bom projeto. Se o projeto é bom, bom. Sabe, muitas pessoas falam assim, meu Deus, mas eu não tenho portfólio, mas eu não tenho projetos, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Faça projeto. Coloque um bom projeto. E outra coisa, concentre energias para você captar o tipo de cliente que você quer trabalhar. Tá? Se você é um cliente que... aliás, você é um profissional que não quer atuar na área comercial. Poxa, então não faça propaganda desse tipo de arquitetura. Sabe? A gente vê muito profissional reclamando, mas eu só pego projeto de lavabo. Aí o cara tá botando propaganda de lavabo nas redes sociais lá. Cara, desculpa, você só vai atrair lavabo. Entendeu? Então, assim, você quer fazer projeto residencial, poste projetos de casa, dá o gás aí, escolhe um terreno que existe, sabe? Escolhe lá e você desenvolve um projeto legal e bota lá e faz. Mas, verdade, tá? Não engana ninguém, bota lá, projeto. Né? Show. Bom, eu vou ler aqui a próxima. Então, a próxima etapa foi receber os currículos, receber os portfólios dessas pessoas, entender e anotar o que era fundamental, o que era a essência de cada um. E aí, a partir disso, a gente chamou para uma entrevista. Nessa entrevista presencial, que foi um encontro em grupo, a gente fez algumas perguntas chaves para essas pessoas, perguntas que foram decisivas nesse processo. E uma delas é para a pessoa contar um pouquinho da vida dela, do background dela, o que ela fez dentro daquele contexto e o que ela poderia trazer como contribuição para a nossa empresa. Então as pessoas tiveram esse momento de falar. E eles tiveram um momento também de fazer 2 provas. A primeira é uma prova comportamental, não é prova porque não tem nota, mas um teste comportamental. Teste comportamental que chama DISC. É um método que a gente aprendeu num curso que a gente fez chamado Arquiteto de Sucesso. E tem um formulário que tem na internet, se você botar aí no Google, chama DISC. Ele dá 4 perfis comportamentais que são macros, e dentre esses perfis você consegue entender as habilidades dessa pessoa, a quais cargos ela está mais propensa e como essa pessoa é no dia a dia, o perfil de organização, um perfil de ação, de atitude, de empreendedor, de intraempreendedor, ou um perfil de um funcionário, e tá tudo bem, não tinha certo e errado. A gente queria realmente entender a essência das pessoas. Aí depois desse teste a gente fez uma primeira, exatamente, Daniele, disse que desse jeito. E depois desse teste a gente fez uma provinha, e aí sim era uma provinha com perguntas, que eram perguntas fundamentais para que a gente pudesse entender em que nível, do ponto de vista do conhecimento para aquela vaga, aquela pessoa estava. Então, uma pergunta de uma provinha de uma página, com perguntas simples que eram cruciais e chaves, do tipo, para a vaga de comunicação, a gente perguntou se as pessoas conheciam um determinado grupo de pessoas que a gente acompanha na internet. E a gente queria que essas pessoas conhecessem algumas dessas pessoas, inclusive Gabriel Goff, que a gente deu um exemplo aqui. E aí não tinha certo e errado, a gente só precisava entender em que estágio essa pessoa, esses participantes do nosso processo, candidatos, estavam. E aí, beleza.
Depois dessas provinhas foi esse bate-papo, foi uma troca, a gente entender como que o diálogo acontecia no grupo. Foram grupos de 5 a 7 pessoas, acho que no grupo mais bombado, né, que foi um grupo de arquitetos, foi, acho que entre 5 a 7 pessoas, não teve um dia que foram só 3, né, não, 4 pessoas. Pessoas muito boas, por sinal. Pessoas muito boas, realmente a nossa vontade era de ficar com todos. Óbvio que um ou outro, né, a gente cria umas preferências e infelizmente a gente tem que escolher o número de vagas que a gente tem disponível. Mas o que a gente levou desse processo? E não acabou por aí. Depois a gente fez uma semana de experiência em loco, né? A gente trazer essas pessoas para o nosso convívio, a gente entender como que é o dia a dia dessa pessoa, o comportamento dessa pessoa. E nesse processo tiveram pessoas que ficaram e pessoas que saíram. E tudo bem, pessoas que chegaram e falaram, poxa, não era o que a gente esperava, ou a gente viu, não era o que a gente esperava, e a gente abriu pro próximo. E tá tudo bem, entendeu? Acho que um processo seletivo é uma frase importantíssima também. Diga, Pedrado. Contrate devagar e demita rápido. Eu sou uma pessoa péssima para demitir, eu não sou essa pessoa, psicologicamente eu fico muito abalada, mas é importante que você entenda que para a sua empresa é a sua vida, né? Você não tá de brincadeira com a sua vida, você tem que lidar com a seriedade que isso precisa. Esse processo todo durou, Daniel, mais ou menos 3 semanas, e não foi duro não, tá, Daniel? Quem tá aí que participou do processo seletivo pode dizer que foi um processo leve. Inclusive, isso foi muito importante pra gente, a colheita dos feedbacks. Todas as pessoas que participaram disseram pra gente que foi o melhor processo seletivo que elas mesmas já participaram. Realmente, foi um processo muito gostoso, foi um processo muito humano, né? Eu acho que... A verdade é que a gente exige isso dos clientes, né? Da gente não ficar mandando proposta por e-mail, de sentar, de ouvir a pessoa, né? De criar essa conexão, igual a gente falou para vocês, como profissional, para a gente mostrar o nosso valor e o cliente entender aquele valor para poder nos contratar. Então, nada mais justo do que a gente, no momento em que a gente está naquela coisa, né, do outro lado da mesa, a gente dá a oportunidade para que as pessoas venham até a gente e falem, e a gente veja, e a gente tenha o máximo de chance de avaliar aquela pessoa, de entender os valores daquela pessoa, né? Porque a pessoa mandar um currículo por e-mail e a gente comparar currículo com currículo é a mesma coisa de você pedir um orçamento. Dica pedrada. Mais uma. É a mesma coisa que você... É a mesma... Se você for contratar desse jeito, entenda, então, que se você pegar um cliente pela frente que ele está querendo que você mande uma proposta por e-mail para ele comparar preço com preço, você está fazendo a mesma coisa. Então você tem que dar oportunidade para as pessoas, para elas falarem, para elas se conectarem com você, para ela, sei lá, rebater, para ela se justificar, para ela, enfim, mostrar o valor dela e criar uma conexão com você, né? Que está naquele momento de contratar, ela mostrar o valor dela, né? Realmente foi muito legal, porque inclusive a gente fez uma coisa, gente, que façam para a vida de vocês, deem feedbacks para aqueles que não foram contratados. As pessoas que mandam um currículo, que respondem uma aplicação dessa, elas seguramente esperam um resultado. Elas esperam entender o que aconteceu, elas esperam entender a que passo aquilo tá. Então, colham os e-mails dessas pessoas e deem uma notícia para elas. Se for um volume maior, igual a gente teve um processo que a gente teve que usar uma ferramenta que envia e-mails automáticos. Mas se você tá aí com 5, 6, 7 pessoas, não custa nada você criar um e-mail padrão e dar uma satisfação para aquela pessoa, dar um feedback, né? Realmente é muito triste, a gente sabe como é, a gente já passou por isso, de você entrar num processo e de repente tudo sumir, né? De repente você não sabia mais o que está acontecendo. E na verdade, quando você faz essas etapas de contratação, né, da maneira que a gente fez, quando a pessoa não conseguiu a vaga, o que fica claro para a pessoa é que não é que ela tinha defeitos ou que, enfim, é porque nós encontramos a pessoa que preenchia os requisitos para aquela vaga. Mas todos que estavam ali ali nas últimas fases eram pessoas muito capazes que sim, tinham conexão com a empresa, que, enfim, todos tinham possibilidade. Então, assim, não há perdedores. A gente simplesmente conseguiu achar
Mas assim, né? A gente acha que achou. A gente acha que achou. Né? Mas assim, a gente ali apostou as fichas numa pessoa que preencheu todos os requisitos específicos daquela vaga, né? Foi igual quando, né? Hoje era para você já capitão da aeronáutica aí, né? É verdade. E eu passei para EPICAR, a escola preparatória, foi uma frustração muito grande, eu estudei muito, meus colegas aí que são pilotos aí me acompanham pela internet, sabem disso, mas eu tomei bomba no psicotécnico. Eu cheguei lá na escola, lá em Barbacena, e com 16 anos de idade, e a resposta que eu obtive foi: eu não tenho perfil de militar. E só hoje, depois de velho, com muitos cabelos brancos, é que eu dou razão. Entendeu? Eu não seria um bom militar. Meu pai é militar, ele tem esse perfil, né? Foi um militar respeitadíssimo, uma carreira brilhante. Mas hoje eu vejo que eu não tenho perfil para aquela carreira. E não há perdedores, né? Não há perdedores. Hoje eu não me sinto perdedor. Hoje eu estou aqui, eu faço o que eu gosto. Né? Vocês estão aí, eu estou aqui, ser humaninhos. Esse ser humaninho. Galera, muito bom estar com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar pra gente, a gente vai responder. Bom que você não entrou, senão você não seria Bora hoje. Exatamente. Eu dou graças a Deus que eu nem teria conhecido ele, né? Imagina o que seria da minha vida sem essa fofurinha. Ainda mais agora com esse cabelo. Bom, gente, então é o seguinte, novidade para quem é de São Paulo, a gente está indo para São Paulo na semana que vem e a gente vai tentar organizar um encontro com as pessoas que acompanham a gente em São Paulo. Ano passado a gente fez isso e a gente encontrou com mais ou menos umas 30 pessoas lá no Ibirapuera, foi muito massa. A gente e outros colegas nossos que estão na internet trazendo conteúdos para arquitetos, engenheiros, designers, e a gente se encontrou lá no Ibirapuera, né? Eu já falei essa parte, mas a gente está pensando em organizar isso de novo. Quem é de São Paulo aí, se a gente fosse marcar isso para a semana que vem, o que vocês acham? Vocês acham que seria legal? Vocês gostariam de encontrar a gente? A Marcela tá chamando pro Rio, eu gosto do Rio. Hein? Opa, ô cidade maravilhosa! Massa! Então, galera, fiquem de olho nas nossas redes sociais. A gente vai divulgar. Se a gente for para realmente organizar isso, provavelmente vai ser lá no dia 14 ou 15, então fica de olho aí e a gente se encontra em São Paulo e na semana que vem a gente está aqui de novo, mesmo bate-local, na verdade a gente vai estar lá em São Paulo, mas a gente vai fazer live toda semana, beleza? Então, toda quinta-feira tem live, toda segunda-feira tem vídeo novo no nosso canal, a gente está bombando de conteúdo. Hoje saiu no nosso canal do YouTube a gravação da live da semana passada, compilada, né, com esses cortes, essa hora que a gente fica batendo um papo aqui meio aleatório, aí o Rafa vai lá e corta, né, Rafa? Corta pra gente. Rafa, nosso videomaker, foi ele que respondeu lá, sem fazer café. Cara, sensacional. Na hora que eu li isso, eu falei, cara, essa é a pessoa certa pra estar aqui fazendo nossos vídeos. Então ele realmente foi uma das pessoas que passou pelo processo seletivo e vai ajudar a gente aí a botar esse conteúdo no ar na semana que vem. Então a gente tá sempre fazendo, ó, só pra recapitular. Segundas-feiras a gente coloca vídeo no nosso canal do YouTube. Na quarta-feira a gente sobe, hoje foi atrasado, mas na quarta-feira a gente sobe a live da semana anterior no nosso canal do YouTube também. Quinta-feira tem live no Facebook, no Instagram. Pra galera do Facebook vai ter algumas surpresinhas. Faz o seguinte, galera, mandem essas dúvidas pra gente lá no nosso e-mail. A Polly e a Thay vão filtrar essas dúvidas e vão compilar elas pra gente responder elas nas lives, responder elas nos stories, responder elas aonde a gente conseguir, a gente vai responder pra vocês. Ou lá por e-mail mesmo. Tá bom? Então mandem as dúvidas pra gente e a gente vai se encontrar. Vamos finalizando por aqui que a gente tem um aniversário agora e a gente tem que correr. Você encerra de lá e encerra de cá? Gente, beijo pra vocês, bom restinho de semana. Beijo pra todo mundo. Valeu!